paz a todas as irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Nós paramos aqui no capítulo 4 e nós vamos iniciar já lendo o versículo 1, que diz assim: porquanto eu, Paulo no caso, prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso quando escreveu essa carta, suplico-vos que andeis de modo digno do chamado que recebesse. Essa palavra suplico-vos, irmão, não é só assim, por gentileza, por favor, é um rogo, é um desespero. Paulo está demonstrando um desespero, usando uma palavra desespero. Olha, eu estou desesperadamente preocupado, ou desejoso, desesperadamente desejoso que vocês andem de modo digno para o chamado que vocês receberam. Então, Paulo vem fazendo do capítulo 1, 2 e 3, toda aquela exposição, quem nós somos em Cristo, como foi realizada a nossa salvação, qual é as benesses que a igreja hoje tem por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que judeu e gentil hoje estão em pé de igualdade, tudo isso que nós já vemos. Mas para que tudo isso? Por que toda essa obra de Deus que Ele deixou à nossa disposição? Por que Ele demonstrou tanto amor, tanta misericórdia por nós? Para a gente andar de qualquer jeito? Para acontecer o que aconteceu lá em Romanos 6:1? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se abunde? Para que eu tenha, quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se manifesta em mim? Paulo, não, de modo nenhum. Nós não fomos salvos para continuar no nosso pecado, muito pelo contrário, nós fomos salvos para fazermos a vontade de Deus. Porque esse também, irmão, era a questão que Paulo sofria. Então eles, vez após vez, eles iam construindo essa narrativa a respeito de Paulo, que o evangelho de Paulo, que nós já estudamos em Gálatas, quando os irmãos chegarem lá, quando assistirem a aula, vão entender que o evangelho de Paulo era um evangelho de segunda categoria, requentado, um evangelho light, um evangelho fácil de viver, era só crer em Jesus Cristo e tudo bem, você já estava salvo para sempre, não precisa fazer mais nada, está tudo garantido, tudo dominado, tudo certinho. Mas Paulo nunca pregou isso. Tanto é que ele está suplicando aqui para os irmãos andar de modo digno. O que é esse modo digno? É andar como Jesus andou, é andar nas pegadas do nosso Senhor, ser imitador dele, como ele falou também. Então andar de maneira correta, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros. Agora eu vou ser humilde com quem, irmãos? Eu vou ser humilde com o anjo? Eu vou ser humilde com Miguel, com Gabriel? Não, eu vou ser humilde com o meu próximo, ser humilde com o meu vizinho, vou ter que ser humilde com o meu patrão, com a minha esposa, com o meu filho, vou ter que ser manso com essas pessoas. É com essas pessoas aqui do mundo que eu vou ter que aplicar esse texto. Não vou aplicar esse texto lá na glória. Lá quando eu chegar diante do anjo Miguel, lá, falou, vou ser humilde com você. É fácil. Quero ver se você é humilde com o seu vizinho chato, com o seu chefe, com a sua esposa, com a sua sogra, e por aí vai. Ou até com você mesmo, Então, nesse sentido, a aplicação do Evangelho é justamente aqui. É nossa mente lá no céu, mas é o nosso viver aqui na terra. Eu pensando nas coisas do alto, mas eu não deixei de viver nessa terra, eu continuo vivendo aqui. E tenho que aplicar esse Evangelho, essa transformação, essa conversão aqui. E depois ali, irmãos, nos versículos de 4 a 6, vai dizer assim, que há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para o qual fossem chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então a gente percebe aqui a palavra um. É um Senhor, é um batismo, é uma fé, quer dizer, não são dois batismos, dois Senhor, duas fé. Não, sempre é uma coisa só. Por que essa repetição, essa insistência de Paulo em dizer que é apenas um? É apenas um corpo, apenas um batismo, é apenas uma fé, é apenas um Senhor. Porque nós, irmãos, nós somos chamados para sermos pessoas de um foco só. Quando Jesus fala assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso, por exemplo. Quando Jesus fala assim, olha, não é possível servir a dois senhores, é porque nós somos criados para ter um foco só. Quando você tem dois focos, você vai se perder. Você vai se perder. Então Deus nos chamou para olhar firmemente para Jesus, a ter apenas um foco, uma direção. Apenas um foco e uma direção. E essa palavra puro, melhor dizendo, essa palavra único que nós temos aqui, que é colocado um só Senhor, um só pastor, significa simples.
Essa palavra simples que nós temos na nossa tradução, na verdade, ela está relacionada a você ter apenas uma meta, uma direção. E não ter duas. Porque a Bíblia fala, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Por que tem essa expressão na Bíblia? Porque você foi criado para ter um foco só. Você foi criado para viver apenas numa direção. Então, por isso, Paulo ele enfatiza essa questão aqui de você ter apenas um Senhor, uma fé, apenas um batismo e assim por diante. E além de ter apenas um foco, a Bíblia também nos orienta a ser puro. Tá? Vamos abrir lá um texto em Coríntios, talvez fique mais claro o que eu vou dizer. Eu espero que a minha tradução ajude também, porque tem uma... segundo aos Coríntios 11, versículo 1 diz assim: quisera eu que me suportasses ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. Por quê que Paulo está falando assim? Pois tenho verdadeiro ciúme de vós. Está falando da igreja dos Coríntios, por causa de algumas coisas que estavam sendo introduzidas na igreja heréticas, né? E esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo. Então Paulo falou, estou preparando vocês para um marido só. De novo, essa questão do ser simples, ter um foco só, ter uma meta só. A um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Então a palavra único, que pode ser traduzida também por simples, e a palavra pura aparece no mesmo texto, porque além de você ter uma única meta, tem que ser uma meta pura. E o que significa ser puro, irmãos? Vamos abrir lá em Levíticos, um texto que às vezes a gente acha que está perdido no meio da Bíblia, que não tem o menor sentido, né? Mas agora, lendo dentro dessa ótica, os irmãos talvez tenham um ganho melhor com esse texto. Levíticos 19. Os irmãos que já estão acostumados comigo já sabem, quando eu ler o texto, já sabem até o que eu vou dizer. Levíticos 19 diz assim, 19 de Levíticos diz assim: guardareis os meus estatutos, não coloqueis 2 animais de espécies diferentes para cruzarem entre si. Hoje, isso é feito, não tem nenhum pecado nisso aí, tal. 2 animais diferentes se cruzarem, não tem problema, mas lá naquela época era complicado, que isso poderia causar algum tipo de desajuste até na natureza. Eles estavam no deserto, então tinha todo um contexto, então Deus proibiu isso lá. Mas eu vou explicar por que o que tem de espiritual nesse texto. A questão aqui não é a questão biológica que eu quero explanar, mas a questão espiritual do texto. Então vou ler novamente: guardarei os meus estatutos, não colocareis 2 animais de espécies diferentes para cruzarem entre si. Também não semeareis no teu campo 2 espécies diferentes de sementes, e não usarás vestes com 2 espécies de tecido. Hoje é quase impossível. A minha camisa é algodão misturado com poliéster, e por aí vai. Os irmãos, aí só olhar a etiqueta, você vai ver que dificilmente não vai ter uma mistura no tecido. Ainda quando ele fala que é puro linho, puro algodão, de repente até tem uma misturinha lá no meio. Mas o que esse texto tem de espiritual? Tem um texto na Bíblia que fala assim, que não matará, aqui na lei, que você não podia atar a boca do boi quando ele estava debulhando. Então o boi estava ali moendo os cereais. Então quando o dono do boi era muito, muito avarento e ganancioso, o que ele fazia, irmãos? Ele colocava tapava a boca do boi, né, para que ele não, na hora que ele estivesse moendo o cereal, aquele cereal que caía no chão, o boi não parava não podia parar para comer aquele grão que caía no chão. Era avareza, porque se o boi está ali moendo, aí começa a espirrar grão para todo lado. Aí se cai no chão, aí ele vai dar uma paradinha, vai comer aquele grão e vai continuar o trabalho. E tinha alguns, para que o boi não parasse, e por causa da avareza, atava a boca do boi, fechava a boca do boi para ele não poder comer. Então, não atarás a boca do boi que debulha. Aí Paulo fala isso em Coríntios. Por acaso Deus estava preocupado com os bois? No primeiro momento, Deus estava preocupado com os bois, porque foi criação dele. Mas qual é a lição espiritual desse texto? Ali no Paulo fala, olha, aqueles que servem no Evangelho, os pastores, os líderes que vivem no Evangelho, dedicam a sua vida para o Evangelho, eles também comem, eles também bebem, eles também têm necessidades, eles precisam comprar roupa. Então eles têm que ter as suas necessidades materiais supridas. Vocês não podem se mirar, pessoal, você
foi chamado por Deus, então Deus que se vire com você, Deus que paga o seu salário, não. Deus levantou aquela pessoa, mas cabe à igreja, aos irmãos, estar sustentando aquelas pessoas que Deus levantou, uma vez que a igreja reconheça que é um homem de Deus e precisa ser sustentado pela igreja. Então Paulo usa esse exemplo do boi lá para explicar a vida ministerial. E agora como que eu quero explicar esse texto em relação ao que nós estamos falando? Que nós falamos que simplicidade é ter um foco só, né? Que Paulo está falando que nós devemos ter apenas um só Senhor, uma só fé e tal. Então você tem que ter um foco. E a pureza? A pureza é você ter um foco só, mas sem mistura. O grande problema nosso não é a sujeira, irmãos. Sujeira você joga uma água, esfrega e limpa. Agora a mistura é mais complicada. Quando tem uma coisa está misturada, então é difícil você separar. Então, Paulo, você tem que ter um foco só, mas você não pode ter mistura também. Porque às vezes a pessoa está até com o foco dele está correto. Eu quero Cristo, mas como lá nós estudamos em Gálatas, né? Quando os irmãos chegarem lá. Quando os irmãos assistirem, com certeza vão assistir essa aula antes dessa aqui. Lá em Gálatas, qual era o problema? Chegaram os judaizantes, falando assim, olha, vocês têm que crer em Cristo para a salvação de vocês, porém, vocês precisam guardar alguns preceitos da lei, precisa circuncidar, guardar dias, guardar sábado, se absterem de alguns alimentos. Cristo salva, porém você precisa adicionar essas coisinhas para ficar uma salvação mais completa. E o que era essa circuncisão, essa guarda de dias, essa abstenção de alimentos? Nada mais era do que a mistura. Era 2 sementes no mesmo campo. Era 2 tipos de tecido na mesma roupa. Era 2 animais diferentes se cruzando. Era mistura, 2 coisas que não podiam se misturar. 2 coisas que não podiam se juntar. Então, esse é o grande problema da igreja, da heresia na igreja. O que é heresia, irmãos? Heresia é quando você escolhe uma coisa dentro de uma verdade maior, escolhe uma coisa e começa a enfatizar aquela verdade. Então, o que é heresia? Tem Cristo, mas a pessoa pega uma outra verdade lá, que às vezes até é uma verdade, mas distorce aquilo e mistura lá junto da massa. E aí um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Às vezes a pessoa fica até no foco certo. Não, você pergunta para não, eu quero Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Senhor, porém, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro e aquilo outro. Entendeu? Então, um exemplozinho fácil para os irmãos. Tem alguns irmãos que você cumprimenta ele e ele até te respeita, te dá a paz do Senhor e tudo mais. Mas depois na caminhada ele fala, olha, você até, eu acredito que você tenha sido escolhido por Deus, vamos dizer assim, né? Que você seja salvo. Mas sabe o que acontece? Você precisa fazer algumas coisas que você não está fazendo. Você precisa vir talvez para... Se ele achar que a igreja dele é melhor do que as outras, ele fala, tudo bem, você até está com foco certo, está querendo Cristo, mas você precisa ir para a minha igreja, porque na minha igreja tem mais santidade. O jeito que você se veste não é adequado, você precisa se vestir de forma diferente. Não estou falando de indecência, estou falando de se vestir diferente dentro do padrão que ele acha que é o padrão. Às vezes você está decentemente, mas o seu decente para ele é indecente. Então, ele acha que você tem que andar, tem que ir na praia de terno, por exemplo, entendeu? Então são coisas que a pessoa começa a adicionar essas coisas ao Evangelho e isso começa a fazer parte, ser pré-requisito para a salvação. Isso o que é? Nada mais é do que você está misturando 2 sementes. Nada mais é do que está misturando os tecidos. Quer dizer, não é só Cristo só. É Cristo sim, mas com uma pureza que aparentemente não é pureza, que na verdade não é pureza, é uma pureza que já está misturada. Então é importante que a gente tenha um só foco, mas um foco puro. Irmãos, indo lá para o capítulo, quer dizer, continuando no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, então aqui talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo para detalhar esse texto, porque é um assunto que tem trazido muita confusão também. Que diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Paulo está dizendo que quando Jesus subiu ao alto,
subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens. E aí o próprio Senhor estabeleceu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, para pastores e mestres. Tá? Aqui não cita diácono, não cita bispo, mas a gente vai explicar no decorrer da exposição aqui. Então, irmãos, quando a gente pega um texto dele, principalmente hoje em dia, qual que é o grande problema da igreja atual? Vamos pensar na igreja brasileira, que é a que eu conheço. Eu não conheço as igrejas, como que funciona o evangelho nos outros países, mas aqui no Brasil eu conheço um pouquinho. Então, qual é o grande problema nosso hoje? Hoje as pessoas estão mais preocupadas com o cargo do que com o encargo. Elas estão mais preocupadas com o título do que com a função. Então ele está mais preocupado com o cargo e com o título que ele tem do que com o encargo que ele deve ter por causa daquele título e com a função que ele tem que exercer por causa daquele título ou daquele cargo. Vou contar uma historinha para os irmãos rápida. Um amigo meu, que ele vendia livros evangélicos, né? E ele estava numa dessas livrarias ali na Conde, esperando lá o comprador para poder oferecer uns livros que tinham sido lançados. Ele estava ali na livraria esperando e de repente entrou um irmão. Entrou um irmão lá na igreja, entrou um irmão na livraria e estava olhando os livros lá, né? Olhando os livros e tal, olhando para lá e para cá. Aí veio a vendedora. Aí a vendedora chegou, segundo esse irmão, de forma gentil, como qualquer vendedora, perguntou para esse suposto irmão, né? Porque pela resposta dele é difícil chamar de irmão. Aí chegou para essa pessoa que estava ali olhando o livro e falou: irmão, o senhor precisa de ajuda? Ele olhou para essa moça e falou assim: irmão não, pastor fulano de tal. Então, para o irmão ver como que é a importância que as pessoas dão para um título, a importância que a pessoa dá para o seu cargo. E às vezes aquele título e aquele cargo não condiz com a maneira como ele está andando. Só pela resposta que ele deu para a irmã já dá para a gente tirar algumas conclusões. Mas aqui a Bíblia fala que Deus estabeleceu, né, uns para apóstolos. E hoje nós temos um grande problema no nosso meio, que é todo mundo é apóstolo, outro é bispo, outro é não sei o quê, outro é cardeal e por aí vai. E isso é bíblico? É correto chamar as pessoas hoje de apóstolo? Apóstolo não eram só os 12, apóstolo não só aqueles que andaram com Jesus, aquela coisa toda? Bom, irmãos, primeiro, biblicamente, na Bíblia, agora estou falando aqui no Novo Testamento, apóstolos não eram só os 12. Isso a gente vai mostrar com o texto. Existiam outros apóstolos fora os 12. Tá? Colégio apostólico, aqueles que Jesus escolheu, eram aqueles 12 mesmo. Judas e depois substituído por Matias, tá? E o próprio apóstolo Paulo nós podemos incluir nessa categoria desse colégio apostólico. Mas fora esses 12 mais Paulo, existiam algumas pessoas que eram consideradas apóstolos ali no Novo Testamento. Nós temos como, por exemplo, que foi chamado de apóstolo, não vai dar talvez para a gente ler os textos, mas a gente vai citar, se os irmãos quiserem conferir em casa, Barnabé. Barnabé, que era aquele amigo de Paulo, que saiu nas viagens missionárias de Paulo, na primeira, lá em Atos 14, de 1 a 5, lá em Icônio, eles foram chamados de apóstolo, até por Lucas, né, na Escritura, os apóstolos e tal. Tiago, o irmão do Senhor, vamos lá em Gálatas, vamos ler esse texto, né? Gálatas 1,19. Esse Tiago que Paulo se refere aqui, não é o Tiago, aquele que foi morto ao fio da espada no capítulo 12 de Atos, que realmente foi chamado pelo Senhor para ser um dos 12. Esse Tiago era o irmão do Senhor mesmo, que não estava entre os 12, mas depois ele foi considerado apóstolo. Então lá em Gálatas 1,19 diz assim: não vi nenhum dos outros apóstolos, ele está se referindo o quê? Aos 12, né? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago, que era irmão do Senhor, que não foi escolhido entre os 12, aqui ele foi considerado também apóstolo, tá? Lá em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, tem uma outra referência que é importante a gente ler, porque baseado nesses textos, então hoje tem essa moda, eu sou apóstolo, a minha igreja é apostólica, por aí vai. 1 Coríntios 15, 7 diz assim: mais tarde, isso está falando da ressurreição, né? Mais tarde apareceu a Tiago,
que era o Tiago, irmão do Senhor, aqui está se referindo, e a todos os apóstolos. Mas Jesus já tinha aparecido para os apóstolos. E quem é esse todos os apóstolos? São pessoas que foram considerados também apóstolos, fora os 12. Não na mesma categoria dos 12, do colégio apostólico e mesmo de Paulo, mas uma categoria, talvez, vamos dizer, uma categoria inferior, mas eram chamados também de apóstolos. Só que ali o texto de 4:11 de Efésios fala que ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas e outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Profetas. Tem profeta hoje? Tá, então o pessoal fala, fulano lá, o irmão lá é o profeta da igreja, dá aquilo outro e tal. Mas é profeta mesmo? Dentro do padrão bíblico, daquilo que Jesus concedeu quando subiu ao alto? Bom, no Novo Testamento, no livro de Atos, aparecem profetas. Depois da descida do Espírito Santo, aparece. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos dar uma lida. Esse texto eu vou fazer questão de ler. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Eram irmãos da Judéia, da igreja primitiva, que desceram lá para Antioquia, e são chamados aqui de profetas. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse de uma grande fome. Eu vou ler novamente. Um deles, quer dizer, fora Ágabo, tinha outros que estavam com ele, que eram considerados profetas também. Chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então, esse Ágabo e alguns irmãos que estavam com ele eram chamados de profeta pela igreja, tá? Eles eram chamados de profeta pela igreja. Mas isso, irmãos, não significa que hoje nós podemos ter profetas na mesma categoria daqueles profetas daquela época. E eu vou explicar por quê. Eu vou só sempre enfatizar para depois eu dar o fechamento. Aqui também fala de evangelistas. Evangelistas já tem uma aceitação melhor. Apóstolo, profeta, o pessoal ainda fica meio resistente e tal. Agora tem a questão dos evangelistas. Tem evangelista hoje, dentro desse padrão bíblico? Na Bíblia aparece inclusive retornando na questão de profetas, tem também uma menção às filhas de Felipe, que eram 7 virgens, né? Filhas de Felipe que profetizavam. Isso está em Atos 21:9. E evangelista, Felipe, que é aquele diácono, um daqueles 7 que foi escolhido em Atos 6, foi também chamado de evangelista em Atos 21:9. E depois sobra pastores e mestres, que é uma coisa mais comum, que a gente vê mais claro depois do ministério paulino e tudo mais, pessoas sendo ordenadas ao ministério pastoral. Lá em Timóteo, Paulo fala, aquele que aspira ao episcopado, excelente coisa aspira, porém convém que o presbítero seja homem, marido de uma só mulher, temente a Deus e cuide bem da sua casa e por aí vai. Então, pastores, presbíteros e mestres já é uma nomenclatura mais comum ao Novo Testamento que persistiu por toda a história. Agora, e os apóstolos, profetas e evangelistas? Não tem mais? Acabou? Cessou? Irmãos, hoje nós, os gentios, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nisso que eu vou falar agora, nós devemos ser dirigidos pelos apóstolos dos gentios. Não estou dizendo que ele não tem que ouvir o que Pedro escreveu, o que Tiago escreveu, não. Tudo é palavra de Deus e nós temos que tirar proveito de tudo isso aí. E temos que praticar. Mas o apóstolo Paulo foi levantado por Deus para estar orientando os gentios. E quando ele orienta Timóteo, quando ele orienta Tito, ele não, para que ele colocasse líderes nas igrejas, ele não cita olha, eu quero que vocês ordenem profetas, ordenem evangelistas, ordenem apóstolos na igreja de Creta, por exemplo, como ele falou para Tito. O que ele falou? Eu quero que vocês ordenem presbíteros. Eu quero que vocês ordenem diáconos, lá no livro de Timóteo. O diácono, presbíteros, que é sinônimo de pastor. Presbítero, irmão, pastor, ancião, bispo, é tudo sinônimo.
Tá bom? Vou contar essa novidade para quem não sabe. Bispo, pastor, presbítero, acho que eu esqueci de mais um que eu falei anteriormente, são todos sinônimos. É tudo sinônimos. Pastor, presbítero, bispos e ancião. Obrigado, Júnior. Eu tenho ajuda aqui. Ancião. São todos sinônimos. Então, mas hoje a gente tem aquela preocupação de ficar, não, você é ancião e aquele ali é presbítero, o bispo é mais importante na igreja, na hierarquia do que o pastor, bispo é aquele pastor que é responsável por várias... Tudo bem, eu não sou contra a organização que nós temos hoje. O que eu quero dizer, assim, como organização, isso até facilita, ajuda, tal. Aquele irmão que é responsável por várias comunidades, quer ser considerado chamado de bispo, de cardeal, isso não vai alterar em nada. O problema é quando as pessoas querem encaixar o texto bíblico nisso. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque o Novo Testamento não se preocupa com hierarquia. Tanto é que o apóstolo Pedro, olha o que o apóstolo Pedro fala, irmãos. Eu vou gastar um pouquinho de tempo nesse tema que eu acho importante. O apóstolo Pedro, lá na sua carta, Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro o que era? Era apóstolo, não era? Então tá bom, ele era um dos 12 ainda, do colégio apostólico. Olha como Pedro se refere a ele mesmo. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, que sou também presbítero como eles. Ele não é apóstolo? Ele é apóstolo, quer ser tudo? Não, é que para eles não era questão de função. Ele era apóstolo sim, quando estava na função de apóstolo, mas podia ser um presbítero porque ele cuidava dos irmãos também. Presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Então, os nossos irmãos amados do primeiro século, eles não tinham essa preocupação com nomenclatura, com título. Eles tinham preocupação sim, com ofício, com encargo, com a responsabilidade que eles tinham diante do povo de Deus, mas não preocupados em ter esse ou aquele título. E hoje a gente vê que a nossa grande preocupação é essa, por uma questão de vaidade, entendeu? Por uma questão de promoção no meio da igreja. Quando fala lá dos diáconos, lá em Timóteo, fala, olha, você seja um bom diácono para que você alcance uma posição melhor. Vamos até ler também esse texto, tá? Vamos ler esse texto. Não vai dar para esgotar o assunto, mas é importante que a gente leia. Então, em Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até em diante, ele vai falar sobre os pré-requisitos de um presbítero, que é a mesma coisa de pastor, que é a mesma coisa de bispo, que é a mesma coisa de ancião. Obrigado. Eu marquei aqui, viu, Júnior? Que é a mesma coisa de ancião. Qual que eram os pré-requisitos, né? Então ele fala, olha, essa é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, se alguém quer ser presbítero, quer ser pastor, quer ser ancião, quer ser bispo, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo, está vendo? Aqui ele começa... Aqui já no versículo 2 ele já chama de bispo. Em algumas traduções ele começa falando presbítero e depois muda para bispo. Seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Quer dizer, o mestre também faz parte dessa nomenclatura. Agora o mestre ele é uma atribuição do pastor, do bispo, do próprio diácono, do próprio ancião. Ele é uma atribuição, porque não tem como a pessoa ser um pastor e não saber ensinar. Não tem como ele ser um bispo e não saber ensinar. Não tem como ele ser um ancião, um diácono e não saber ensinar. E não saber ensinar. Porque eu já conheci pessoas falando, eu sou pastor, irmão, mas eu sou pastor, mas só para organizar a igreja. Eu vou lá, compro prédio, construo. Você é construtor, então, não é pastor. Construo, faço laje, isso aí é comigo. Agora, para pregar, irmão, eu sempre tenho que ter uns 2 irmãos. Não, está errado. O pastor, o presbítero, o ancião, o líder que Deus levantou aqui, o bispo, etc. e tal, ele tem que ter essa qualificação. Ele tem que saber ensinar. Porque senão isso já é uma indicação que talvez ele não foi chamado para aquele ministério. E tem muita gente ocupando esse cargo dentro da liderança cristã, sem ter a menor condição. E por isso todas as confusões. E por isso todos os problemas que nós temos. E voltando lá no diácono, como eu
que eu ia mencionar, que aqui fala da questão do bispo, e a questão do bispo, o presbítero, o pastor, tanto faz, e também fala do diácono, né? E aí no versículo 8 fala assim: quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. O que significa isso? Não deve ser neófito, nem um pastor. O cara se converteu, uma semana já é pastor. Então não, a pessoa tem que ser testada, tem que ser experimentada, a igreja tem que reconhecer, tem que ver se aquele chamado é verdadeiro. Então, vários processos que estão sendo, etapas ministeriais que estão sendo queimadas, que estão sendo colocadas de lado. E aí o resultado disso muitas vezes é o que a gente percebe na nossa igreja hoje: pessoas despreparadas, pessoas sem experiência, sem maturidade, e quando chega o momento de decidir, o momento de dar direção, ele não tem maturidade para ouvir qual é a vontade de Deus para aquele rebanho pelo qual ele foi colocado por Deus para ser responsável. Então é muito importante, irmão, a maturidade. E maturidade às vezes não tem nada a ver com o tempo. Ah, mas o cara já é convertido há 20 anos e o outro é convertido há 5. A questão da maturidade que eu falo, o tempo aqui não é o tempo cronos, é o tempo kairos, é o tempo de Deus. Aquele tempo que a pessoa investiu, né, em Deus para que ele pudesse alcançar aquele ministério. Então, quando a Bíblia fala aqui que não pode ser neófito, é que não tem muito a ver nesse texto aqui de Timóteo, irmão Lenter, vão encontrar essa palavra. Quando fala de ser neófito ou novo convertido, não tá se referindo a tempo, ao tempo que ele tem de vida cristã, mas a maturidade que ele tem durante o tempo de vida cristã que ele viveu. Se naquele ele viveu 5 anos, mas 5 anos na presença de Deus, sério com Deus e tal, então, se Deus levantar aquela pessoa, as pessoas não, ele disse, esse irmão é maduro, ele se converteu faz 5 anos, mas ele é um homem maduro, ele que vê que é uma experiência na casa dele, ele realmente entendeu o que é o Evangelho. E tem um irmão lá que tem 30 anos, fala, mas eu tenho 30 anos, então eu mereço ser pastor da igreja, pelo menos diácono, né? Porque aqui não tem essa questão de diferença de diácono e presbítero, mas hoje entre nós tem, parece que um é mais importante que o outro, entendeu? Então, mas a gente não vê isso, porque todos deveriam servir. Por que a gente não vê isso? Essa diferença hierárquica na Bíblia, quando a gente lê, né, entre os cargos de liderança. Porque na cabeça deles, se Deus me levantou para isso, é para me lavar o pé das pessoas. É para me servir os irmãos, não é para me ser superior aos irmãos. Então a gente nunca vai perceber. Então, se a pessoa é levantada por Deus com esse coração, então ele vai ser igual, entre os irmãos de forma igual. Então, voltando ao diácono. Deve também, antes de tudo, passar por experiência, nós já falamos. Depois, se não houver nada que o desabone, que exerça o diaconato. Tá? As mulheres da mesma forma, tá? E continua, e no 12, os diáconos devem ser maridos de uma só mulher, governar bem os filhos e a própria casa, pois no 13, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Então muitas pessoas pegam esse texto e falam, não, se você for um bom diácono, se você for um diácono honrado, então você vai conseguir uma posição melhor, então você vai ser um pastor, pode ser um bispo, pode ser até um papa, e como se fosse uma hierarquia, não tem nada a ver, o texto não está falando nada disso. Fala, se você for um bom, se você exercer bem, servir bem como diácono, você vai alcançar uma posição de honra diante dos irmãos, os irmãos vão reconhecer que você é uma bênção. Entendeu? É como aqueles diáconos que foram escolhidos ali no capítulo 6, versículo 3 do livro de Atos para servir as mesas. Entendeu? Que é outra coisa, que acha que o diácono não precisa ser espiritual, não. Basta ele ser de idade, não nada contra os irmãos diáconos mais velhos, a crítica não é essa, mas as pessoas falam, não, aquele irmão é mais idoso, então ele acha que é bom para ser diácono. Não tem nada a ver. Diácono é um chamado, e um chamado para sempre. Também, irmãos. Eu sei que eu estou gastando muito tempo nessa questão, mas é importante que nós entendamos que lá na igreja primitiva não havia essa diferença. Todos que eram chamados por Deus eram chamados para servir a Deus dentro daquilo que Deus o havia designado. Então o diaconato, eu acredito que ele, pelo menos na leitura que nós fazemos das Escrituras, era um trabalho de suporte na igreja, mas visando as questões sociais
aqueles que estavam necessitados, aquele irmão que tinha que ter uma sensibilidade, aquele irmão está precisando, aquele outro irmão está mais carente, está precisando de uma visita, está doente. Então eles tinham esse trabalho, mas isso não o fazia menos espiritual do que o presbítero. Ele também tinha que ser um homem conhecedor da palavra, tem que ser um homem de oração. Basta ver quem era o diácono Estevão, a pregação, um homem de sinais e maravilhas, o próprio Felipe e tudo mais. Amém, irmãos? Eu sei que eu não esgotei o assunto, mas eu gostaria de trazer esse esclarecimento para os irmãos para que ficasse mais claro isso aí. E está aí sempre deixando esse reforço. Teve dúvida, irmão? Ouviu a aula, alguma coisa não ficou clara, alguma citação que não foi feita corretamente? Chega na gente, vamos estar conversando e a gente explica de forma mais clara e com um pouquinho mais de calma. Ok, irmãos? Então que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima aula nós vamos concluir esse livro, a Carta aos Efésios. Que Deus nos abençoe.